Fala, peregrino! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. E nesse vídeo de hoje eu vou falar para você sobre a boçalidade, isso mesmo, a boçalidade dos Cavaleiros Templários. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. Então, se você não é um inscrito aqui no canal Fatos Maçônicos, faça sua inscrição, só clicar no botãozinho vermelho, inscreva-se e fique por dentro de todos esses assuntos que de uma forma ou de outra orbitam sobre a questão maçonaria, sobre essa temática tão apaixonante que é a Ordem Maçônica. Então, o Cavaleiros Templários é uma delas, né? Também eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma coisa muito interessante. Ali você vai ver que tem uma série de links, né? Tem um link ali pro meu livro aqui, ó. Opa, tô passando aqui, ó, que é esse aqui, ó. Os Cavaleiros Templários de A a Z, certo? Que é um e-book. Perfeito? Tem um link aí embaixo para você adquirir e ficar por dentro dessa e de uma centena de histórias que envolvem essa temática dos Cavaleiros Templários, que é uma história realmente fascinante. E o pessoal que comprou gostou muito, né? O pessoal que me acompanha vai adquirindo os materiais que eu vou produzindo. Esse aqui é mais um que eu fiz com todo amor, assim, né? Então, dentro desse material, quem falou isso não fui eu, né? Quem falou essa história da boçalidade não fui eu, já vou explicar tudo, assista até o final. Também queria fazer um convite para você, né? Fiz uma live, agora há pouco, hoje fiz uma live, estava falando sobre o Kali Yuga, né? Esse momento tão conturbado que nós estamos passando na humanidade, de tanta confusão, de tantas coisas que a gente nem sabe mais para onde correr. Então, em termos de ordens metafísicas, correntes iniciáticas, correntes religiosas aí que ficam pipocando a todo instante. Em virtude disso daí, eu quero fazer um convite especial para você, caso não tenha feito inscrição, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para o primeiro simpósio que nós vamos falar a respeito da tradição primordial. É uma iniciativa minha aqui, Luiz Miller, do canal Fatos Maçônicos, junto com André Muniz, lá do canal Transcendência, a qual eu convido, se você não conhece, conheça lá. É um estudioso, um pesquisador muito objetivo e muito pontual nas suas colocações. Então, nós estamos criando um grande projeto para que as pessoas tenham noção, consigam, como eu falo aqui, né, consigam separar o joio do trigo, certo? Então, é um projeto gigantesco e ele vai ter início com esse seminário. O seminário vai ser numa plataforma, é necessário fazer inscrição pelo link, daí ali você fica por dentro de tudo. Bom, então vamos lá. Primeira questão, né? Boçalidade dos Templários. Não fui eu que falei essa questão, né? Ela é oriunda de um livro que chama Historia Rerum Transmarinis Gestarum, que é do arcebispo William de Tiro. Nesse livro, o arcebispo, na verdade, ele é um livro, é uma enciclopédia praticamente, né? Dividida em 23 volumes, e ele começou a ser escrito a partir de 1164. Ou seja, o arcebispo ele era um contemporâneo dos Cavaleiros Templários. Arcebispo, fazia parte da Igreja Católica Romana, e ele fazia os seus relatos. Então ele estava relatando a questão daquele momento da história da humanidade e também esse ponto interessante dos Cavaleiros Templários. E é bem aí que a gente vai começar a entender essa questão toda, né? Os Cavaleiros Templários, aquele negócio todo, né? Surgiram em 1129, lá no Concílio de Troyes, que aconteceu na França. O primeiro cavaleiro foi o Hugo de Pain, o primeiro mestre, né, do templo. O termo grão-mestre surgiu depois, lá no julgamento. E, enfim, eles acabaram em 1312, certo? Com a bula Vox in Excelso. Então, tá, essa é a questão. Teve um início, teve um fim, a história e no meio. Então, a essência dessa questão dos Cavaleiros Templários, na verdade, era o quê? Proteger os peregrinos. Então o cidadão saía lá tendo um mapa da Europa aqui, né, do Oriente Médio, saía da Europa, tinha tem um mar Mediterrâneo, então ele saía da Europa, antigamente ele vinha a pé até chegar aqui em Jerusalém, que era aqui embaixo. O desenho é mais ou menos esse daqui, né, um desenho assim. E aqui tinha o mar. Com o desenvolvimento dos Cavaleiros Templários e eles foram tomando cada vez mais corpo, obviamente aconteceram duas coisas, né? Eles tentaram facilitar a vida dos peregrinos, certo?
Então eles fizeram uma rota marítima, né, que levava o pessoal até o porto de Acre, né, que é um pouquinho mais ao norte. Eles desciam no porto de Acre, então eles faziam, na verdade, eles cuidavam dos peregrinos nas suas rotas na Europa e naquele pedaço do Oriente Médio. E ali eles estavam na tutela dos Cavaleiros Templários. Então esse era o percurso, basicamente, que acabava acontecendo naquela ocasião. Beleza? Então me acompanha até o final. Se você gosta dos vídeos, dê o seu like aí também. Ok, voltando ao assunto, o arcebispo começou a fazer esse livro, né? Começou a relatar as questões que ele observava, e à medida que os Cavaleiros Templários foram crescendo, e isso foram centenas de comandarias, ou comandarias, né? Pela Europa inteira, né? Foram centenas de comandarias, e você imagine, era como se fosse uma espécie de um quartel, certo? Então tinha lá o pessoal treinando, o pessoal fazendo orações, o pessoal fazendo, muitos eram até laboratores, né? Laboratores que na época chamavam, né? Eles eram belatores e eram oratores, mas também faziam os seus trabalhos, né? Faziam cerveja, cultivavam, né? Tinham suas pequenas hortas, e também com o auxílio do pessoal ali em volta dessas comandarias, enfim, tinha quase que uma cidade ali, certo? Então eram muitos e muitos Cavaleiros Templários. Como a partir de um determinado ponto acabou assim os bandidos pararam, largaram mão, né, como a gente fala. Por que eu vou atacar o peregrino lá que está com o dinheiro, mas ele é protegido pelos Cavaleiros Templários? Então eu vou morrer se eu for atacar os caras. Então os caras pararam de assaltar os peregrinos, beleza. Daí os Cavaleiros Templários começaram a ficar um pouco ociosos, e foi justamente essa a observação do arcebispo William de Tiro nesse livro. A partir desse tempo, ele fez alguns relatos interessantes, né, que surgiu assim, a Ordem dos Cavaleiros Templários, de uma forma geral na Europa, surgiu como um terceiro poder. Então o que nós tínhamos? Nós tínhamos a monarquia absolutista, certo? Nós tínhamos a Igreja Católica, que detinha um poder muito grande, né, um poder espiritual inclusive, e os Cavaleiros Templários surgiram como um terceiro poder. E o povo lá, sofrido, aquele negócio todo que acontecia, começou a correr também para os Cavaleiros Templários, né, aquelas questões que eu até já falei em outros vídeos, né, a questão de pagar taxas mais baixas para ser enterrado, né, enquanto a igreja cobrava 30%, eles só cobravam 25%, coisas desse tipo aí que acabavam acontecendo. Os cavaleiros começaram a ficar ociosos. E daí o Tiro, lá, o arcebispo William de Tiro, fez um relato que eles começaram como a gente fala hoje, né, que é uma palavra tão falada hoje, que começaram a se empoderar. Então eles tomaram ciência do poder que eles tinham, na verdade, e começaram a, na verdade, florescer como um terceiro poder. E muitos monarcas, imagine você, né? Porque quem mandava, via de regra, nos condados, ou enfim, nas cidades, nos castelos, era o rei e era a igreja, era o bispo ou era um padre nomeado, aquele negócio todo. E surgiu um terceiro, que era o mestre do templo local ali. Então, por essas duas entidades, a monarquia e também a Igreja Católica, eles, a partir de um determinado ponto, não começaram a ser tão bem vistos. Por quê? Porque eles não respondiam ao bispo, também não respondiam ao rei, respondiam somente ao Papa e ao grão-mestre, né, no caso, né, que era o mestre que estava lá no templo de Jerusalém. Enfim, né, tinha esses lances, e eles começaram a ser meio boçais. É isso que é o relato do William de Tiro. Então, por quê? Justamente pela questão de ociosidade, e uma coisa que é interessante, né, porque eles eram guerreiros e também eram oratores, né, eram belatores e eram oratores, ou guerreiros e clérigos, afinal de contas, né, de forma geral falando, deixaram que o ego subisse a cabeça. Claro que com a expansão, né, eles eram poderosos, imagine, surgiu uma força praticamente imbatível. Então, de uma forma ou de outra, e daí ocorreram casos interessantíssimos, né? Por exemplo, nós observamos nessa questão histórica, que alguns reis começaram a chegar muito perto, né? Então, como eu falo assim, alguns reis
como Espanha, por exemplo, e também Portugal, chamaram para compadre. Em alguns momentos ali chamaram os cavaleiros templários para compadre. Por quê? Porque eles não gostavam do Papa, Então ocorreu exatamente essa situação. Então, depois até houve assim, umas situações controversas aí por conta lá da bula Vox em Excelsis, né, que dizimou, fulminou, né, como você vai encontrar por aí nas pesquisas, fulminou a Ordem dos Cavaleiros Templários. Muitos deles foram acolhidos como milícia, como proteção do rei, né? Então tem esse lance que acabou acontecendo. Mas nesse período aí, relatado pelo William de Tiro, ocorreu essa situação. Por conta da ociosidade e da grande proporção que essa ordem acabou tomando, alguns líderes, né, porque você tinha os castelos, né, templários, nas comandarias, as comandarias, na verdade cada comandaria existia um mestre do templo, né? Eles tinham um mestre geral, mas cada comandaria tinha um comandante, certo? E existia uma série ali de atributos também com relação aos cargos que eram exercidos nesse quartel, assim podemos quase colocar nesse formato, né? E como não tinha muito o que fazer naquela ocasião, tinha os trabalhos aí, os laborais aí para subsistência e tal, aquele negócio de intercâmbio de dinheiro, aquele negócio todo, eles começaram a se tornar boçais. Isso segundo William de Tiro, no livro Historia Rerum Transmarinum, isso, exatamente, Gerentium, isso, exatamente, que na verdade é uma enciclopédia com 23 volumes, e lá ele foi relatando toda essa questão daquele momento da história. Bom, é um assunto interessante, né? Porque o pessoal pensa, os caras eram anjos, né? Os caras eram anjinhos, ficavam todos... Não era bem assim, né? Quando você começa a pesquisar com mais profundidade e começar a entender, sabe? Você começa a vislumbrar outros aspectos com relação à história real do que as coisas aconteceram. Beleza? Então nesse vídeo eu vou ficando por aqui, obrigado por ter assistido. Foi um toquinho só para você saber que os templários não eram tão santos assim também naquela ocasião, né? Lá naquela ocasião. Convido mais uma vez a você fazer a sua inscrição no nosso simpósio aí da tradição primordial. Você vai ver que você vai gostar bastante. Aguardo você no meu próximo vídeo. Fortíssimo abraço!